Então é importante a gente entender só essa dinâmica aqui para a gente fechar, né? Os pais definem os cônjuges, o cônjuge, o marido, ele trabalha efetivamente para a esposa, né? E a esposa a favor do marido. Nessa relação marido e esposa, a primeira figura que vai nascer é a figura da mãe. Então quem produz mãe é o marido. Por quê? Porque quando a mãe gera, ela está gerando duas pessoas ao mesmo tempo. Ela está gerando o filho e o pai. É importante. Isso aqui, num primeiro momento eu vi isso aqui, soa como algo estranho, mas quando você começa a entender os pormenores, você fala, cara, como é que pode, né? É isso mesmo. E eu digo isso até para satisfazer uma das dificuldades que as mulheres têm no processo do gerar, que é exatamente uma certa distância que os homens acabam tendo. Por quê? Porque eles não conseguem participar de forma tão efetiva do processo. Então, a partir do momento que a sua esposa está grávida, e aí você acompanha, mas a sua vida mudou muito pouco, mas a dela está mudando radicalmente. E essa mudança acaba se limitando, se restringindo só a ela. E você vai acompanhando ali como marido. Por quê? Porque, na verdade, ela tem que entender que ela está gerando duas pessoas, filho e marido. Gerou, nasceu. Quando nasce, esse processo continua. Então, o primeiro papel da mãe, né, é trazer esse pai, é trazer a imagem desse pai para junto desse filho, porque quanto mais presente for essa imagem, quanto mais palpável, mais visível, mais referenciado por esse pai, esse menino vai ser, e por consequência ele vai ter afinidade com esse pai, e aí esse pai se torna uma figura mais participativa, ele vai ganhando participação. Então, naturalmente, os primeiros dias ali, o primeiro mês, o pai ele acaba sendo muito mais um espectador, um ouvinte, um observador, um acompanhante, do que uma figura efetiva ali de apoio, de suporte ali, de dividir cargas. A partir daí ele começa, né, porque ele está sendo apresentado para esse filho agora. E ele só vai se descobrir como pai quando ele olha para aquela criança, aquele ser ali pequenininho, com trejeitos, com características semelhantes a dele, fisicamente inclusive, e aquilo ali é que vai estabelecendo esse processo que eu chamo do nascimento do pai. Ele vai nascendo. Uau! Cara, ele parece mesmo, olha, ele está chorando, olha. E a mãe, ela está vivendo aquilo ali. Quando falamos de papel, o primeiro papel da mãe é exatamente esse. Ela vai definir, ela vai, na criação do filho, né? Ela vai construir uma conexão com esse pai, é o primeiro papel. Esse papel ele é muito favorecido por um pai presente, um pai participativo. Por quê? Porque ela vai exatamente começar a trazer essa figura de relacionamento, essa figura de envolvimento que é esse pai. E quando esse pai vai ganhando consistência nessa relação, ainda que ele se torne muito presente, ainda que ele seja muito presente, os primeiros anos são da mãe. E isso, a Bíblia vai contemplar isso. A figura da mãe é a primeira referência de educação, de conhecimento, de ensino que essa criança vai ter. O nome que eu queria é esse, né? Então, eu falo isso porque às vezes nós lidamos com uma sociedade que ela tem se permitido abdicar de alguns papéis essenciais. Por exemplo, a mãe, esse papel de ensinar o filho, ela terceiriza esse papel. E quando você entende o seu papel, isso não pode ser terceirizado. Então existem coisas que não é para babá fazer, que não é para o professor de não sei o que fazer, não. Quem tem que fazer isso é você. E principalmente no que diz respeito ao estabelecimento de valores, né? A primeira base, o primeiro papel dos pais é estabelecer uma vida de envolvimento com os filhos. Envolver-se vai muito além de qualidade de tempo. A gente trouxe um conceito para dentro da família que eu particularmente eu não gosto, porque eu acho ele superficial, que é o famoso qualidade de tempo. Aí as pessoas, os psicólogos, né, os agentes de apoio, de estímulo nessa área falam, não, você precisa de qualidade de tempo com seus filhos. Eu confesso que eu não atribuo o conceito qualidade de tempo para a relação familiar. Por quê? Porque a qualidade de tempo ela acaba sendo muito
sintética muitas vezes, é aquela coisa muito disciplinada. Eu preciso de qualidade de tempo. Então eu defino uma rotina, eu defino um padrão, eu defino um tempo, e isso muitas das vezes corre-se o risco de se tornar algo superficial, mecânico e, como eu falei, sintético, carente de substância emocional, é aquela coisa de mais um pai assumindo o compromisso diante da família ou da responsabilidade com os filhos. E o segredo que para mim supera em muito o fator qualidade de tempo chama-se envolvimento. Quando nós aprendemos a valorizar o envolvimento como fundamentação da relação familiar, como base, a qualidade de tempo ela é um fator extremamente comum e ela deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser uma referência de experiência, de uma experiência que é continuada, que é vivida em vários aspectos dentro de uma realidade familiar, e precisamos de envolvimento. Uma casa sem envolvimento é onde não existe compartilhamento. Então você vai ver conceitos que descendem do envolvimento. Quando falamos de envolvimento, estamos falando de algo que supera em muito o fator qualidade de tempo. Até porque, como eu já disse, quando se fala de qualidade de tempo, estamos tratando de algo que acaba se tornando um fim em si mesmo, mas na verdade é uma consequência. O fator qualidade de tempo ele não deve ser tratado como uma disciplina que você faz estabelecendo uma hora de começar, uma hora de terminar, ou o que se fazer durante um período de tempo, entendendo que o segredo é envolver-se com a vida, com a experiência familiar. E esse envolvimento, para uma criança, ele vai produzir aspectos como facilidade de identificação. Ele passa a ter uma facilidade de se identificar com essa casa, com as pessoas dessa casa, de forma muito normal, muito natural. A identificação, e juntamente com ela, nós vamos ter o fator pertencimento. A partir do momento que existem pessoas que se envolvem comigo, é fácil eu me sentir parte da vida dessas pessoas. Então, a experiência do pertencimento acaba sendo algo muito natural também, e é onde a gente tem visto muitas famílias se perderem, porque nós temos visto filhos que são criados, e muitas vezes lares muito estruturados, dentro de uma perspectiva social, financeira, mas que eles não carregam nada no seu senso de pertencimento, não tem nada para oferecer no fator identificação, e eles literalmente se sentem peixe fora d'água, pássaro fora do ninho, buscando, inclusive, fora de casa, um lugar para chamar de seu, para poder se sentir parte. E isso é um prejuízo, e eu quero deixar claro, essa é uma realidade que descende, sim, de um contexto espiritual que precisa ser muito bem explorado. Por isso que o envolvimento, ele nos obriga a favorecer o fortalecimento dos vínculos, a forma de nos identificarmos uns com os outros, nos pertencermos uns aos outros e de nos favorecermos nessa identificação a partir de uma relação que ela é feita para evoluir. Então, o envolvimento é a base de uma postura evolutiva nas nossas relações dentro de casa, que é outra coisa também que nós vamos ver dentro do contexto familiar. Relacionamentos nanicos, não evolui. O pai, ele tem o mesmo relacionamento com o filho desde criança e ele acha que isso é suficiente. A mãe trata o filho dentro da mesma postura, da mesma conduta infantilizada, superficial, extremamente passional, sem qualquer perspectiva de evolução. Sabe o que faltou para essa casa? Envolvimento. E envolver-se não é estar preso a alguém, é ter uma postura, como eu falei, proporcional e efetiva, aonde existe uma troca, inclusive. O envolvimento, ele trabalha uma expectativa de troca. Um outro aspecto muito importante, né, na construção de uma família está exatamente no nível de investimento que é feito. A partir de uma estrutura de envolvimento, você consegue definir o que precisa ser envolvido, porque o envolvimento, se você não tomar cuidado, você perde a intencionalidade. E uma relação familiar, ela carece de intencionalidade. Com quem que você se relaciona? O que você quer oferecer
dentro desse relacionamento para os seus filhos, né? Qual o efeito daquilo que você tem oferecido para os seus filhos. E aí eu trago sim o conceito do investimento, porque o investimento ele é muito favorável porque ele vai te obrigar a ser intencional no fluxo emocional, no fluxo intelectual e principalmente no fluxo espiritual. O que você tem oferecido para as emoções da sua casa, dos seus filhos? Quais os valores que têm sido, que você tem trazido para as mesas de relacionamento dessa casa? Como estão as emoções dessa família? Paralelo a isso, existe também o investimento intelectual, onde você observa os dons dos seus filhos, você favorece o estímulo de capacidades, você valida essas capacidades, favorecendo inclusive já um aprimoramento para que ele possa, de forma bem oportuna, se tornar um profissional em determinada área. Por isso, o fator investimento ele é muito importante. A gente investe muito em educação, a gente investe muito em estrutura familiar, a gente investe muito até em lazer, só que quando se fala de investimento dentro dessa perspectiva, é sobre valores. O que tem sido transferido, porque não é aquilo que tem sido dado como condição para uma vida, mas aquilo que tem sido transferido para a identidade, para a personalidade dos nossos filhos. Isso é algo extremamente importante que, como eu falei, a gente carece de intencionalidade, porque pecamos na transferência emocional, intelectual e eu digo e principalmente na espiritual. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção, que é fundamental na estruturação familiar, é o fator posicionamento/promoção. Uma casa bem estruturada, uma família bem estruturada, é uma família onde todo mundo é muito bem posicionado. E quem define essa ordem começa pela figura do pai. Porque o pai, ele não só ele tem uma posição que favorece muito ele no processo de organização das outras posições, como ele tem existe o contexto da autoridade, né? Ele é muito afirmado. Quando ele diz, quando ele fala, entende-se que é uma verdade que está sendo dita. E isso favorece muito. Então, ainda que é interessante quando a gente fala de posicionamento, vocês vão perceber que a prática do dia a dia já aponta muito. Quando eu tenho um pai muito bem posicionado, ele automaticamente conduz a sua esposa que tem uma carência entenda uma coisa, o homem ele tem uma capacidade natural de se posicionar e a mulher ela tem uma necessidade natural de ser posicionada. Por isso que eu falo de posicionamento. O posicionamento tem muito a ver com afirmação. E você vai ver mulheres, a perspectiva feminina é muito de alguém para afirmá-la, para validá-la, porque isso define muito quem ela é, faz parte da natureza dela, a protege, porque de outra maneira ela está muito exposta, de outra maneira o que ela está fazendo? Ela está buscando posição, ela está buscando afirmação. E é isso que a gente vai ver inclusive até mesmo no mercado de trabalho. E isso, para a mulher, é um desgaste muito maior do que para o homem. Aí você traz a mulher para o campo de trabalho para ela disputar. Isso tem uma coisa que agride muito a natureza feminina, é essa disputa. Isso sobrecarrega muito, né? Porque ela está sempre debaixo ela tem que mostrar, ela tem que fazer, porque senão ela perde, senão... Mulher não foi feita para viver em cima dessa estrutura de ameaças, onde ela precisa estar o tempo todo provando quem ela é, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, para que ela tenha valor. Não. E isso tem muito a ver com linguagem masculina, até porque se trata de experiências e ambientes extremamente hostis. A mulher ela é feita para ser validada e afirmada a partir de quem ela é. Então ela é boa e pronto, fica boa. E quer um exemplo para você entender o que eu quero dizer? E eu vejo muito isso. Os maridos, eles costumam gostar muito da culinária das suas esposas. E é impressionante, você encontra, eu falo no meu convívio, isso é muito normal. Eu chego em casa, quando a minha esposa cozinha algo para nós,
uau, aquilo ali é a coisa mais gostosa do mundo. E é uma coisa... Os filhos, inclusive, né, às vezes o marido, ainda que ele não seja às vezes tão participativo, os filhos, eles são totalmente plenos dessa conduta. Eles falam, mãe, que delícia, e a melhor comida é da mamãe. Por quê? Porque ela é afirmada naquilo. Sendo que esses mesmos filhos vão para casa de amigos e vão comer a comida elogiada por esses amigos de suas respectivas mães, e eles já não carregam essa afinidade toda, essa facilidade de elogios. Por quê? Porque não tem como afirmar, porque é uma experiência que transcende gosto, transcende paladar, é algo impressionante. Isso eu não tenho como negar, não é questão de bitolação, eu não tenho como não deixar de reconhecer que se trata de algo espiritual. É glorioso demais. Então, por quê? Porque isso fala do fortalecimento do papel da mulher na condição de esposa e de mãe. Porque ela produz, ela evolui, ela cresce a partir desse posicionamento. Por isso, voltando para o fator posicionamento família, o marido, ele tem por capacidade lidar com posição. Isso é muito masculino. E quando você é bem posicionado, você tem facilidade de posicionar. Por outro lado, eu tenho uma figura que ela merece e carece ser posicionada para que ela evolua, para que ela cresça. E aí, o marido, ele posiciona a esposa e os dois juntos, eles trabalham em cima do posicionamento dos filhos. E aí que surge uma experiência legal. Porque no posicionamento dos filhos, o trato da mãe, ele é muito mais estratégico do que do pai. Porque o pai, ele está olhando a coisa muito de fora para dentro. A mãe é que vai dar vigor a esse posicionamento dos filhos, trazendo, inclusive, para a figura do menino uma postura mais intensa, mais, vamos colocar assim, mais ostensiva, trazendo para a figura da menina uma postura mais delicada, mais introspectiva, mais interiorana, até porque para que ela esteja sempre protegida. Então a mãe, ela é muito favorecida pelo pai para trabalhar isso, e o pai ele valida essas posições, né? E ele, inclusive, ele se desenvolve na condição de pai posicionado, respeitando essa arrumação da mãe. A mãe vai ajudá-lo muito. Por quê? Porque ele não tem muito esse tato, né? E a mãe vai falar, calma, meu bem, trata assim, fala desse jeito, ele é seu filho, ele não é seu amigo, ele é seu filho, ele é sua filha, ela é menina, e isso favorece uma estruturação muito relevante para uma casa. E o último aspecto, o fator educação. Por que eu fiz questão de botar a educação como um pilar, não dentro do investimento? Porque o investimento, em algum momento, ele pode ser terceirizado, né? E ele é terceirizado. E quando a gente trabalha a educação como pilar familiar, nós temos que entender que existem coisas que só o pai e a mãe podem ensinar, só o pai e a mãe podem oferecer, e isso é muito... é algo que nós não aprendemos a valorizar. Vou dar alguns exemplos do que só um pai e uma mãe podem ensinar. Experiência com Deus. Por incrível que pareça, eu não vou dizer que só eles podem, mas a maior base de ensino da pessoa de Deus não vem de dentro de um culto, de uma igreja, de um pastor. Vem da experiência de um pai e uma mãe a favor dos filhos. E isso é inegociável. Se você teve pais, se você tem pais, um pai e uma mãe que te ensinaram a conhecer Deus de verdade, você não tem dificuldade nenhuma de se relacionar com esse Deus. Porque conhecer Deus a partir do pai e da mãe é muito mais do que um texto decorado, uma doutrina de rotina familiar, uma disciplina assumida à sombra de uma religião. Não, é conhecer em essência, por isso que é educação, é compartilhar conhecimento em níveis que devem e precisam ser absorvidos pelos filhos, não é simplesmente ir lá e fazer teorias e filosofias. Um outro aspecto que só pai e mãe ensinam, né? Quando eu falo só, é que eles são a base, que o pai e a mãe é a base do ensino, da educação. Sexualidade.
Sexualidade, pelo amor de Deus, não existe nada mais agressivo. Eu ponho essas duas coisas, né? É Deus e sexualidade no ensino. Estão entre aí os principais aspectos que um pai ou uma mãe deveria dominar a favor dos seus filhos com muita responsabilidade e propriedade. Até porque se trata, quando se fala de sexualidade, nós literalmente fomos muito agredidos por uma ausência crônica de pais e mães dispostos a ensinar seus filhos com eficiência sobre um tema tão essencial, tão relevante no desenvolvimento da sua identidade como um todo. É muito mais do que ensinar uma prática sexual ou tratar de uma experiência sexual. É saber a importância, o valor da sexualidade no desenvolvimento do caráter, no desenvolvimento da personalidade, da identidade de um filho e trabalhar a favor disso de forma muito responsável e proporcional. E aí eu abraço esse último termo, né, proporcionalidade. A educação ela serve muito para que a gente desenvolva a proporcionalidade dentro da nossa relação em casa, a proporcionalidade que nos faz organizar as posições, os papéis, que nos faz favorecer os entrosamentos desenvolvidos pelos investimentos de tempo, né, aonde há uma dedicação. E o segredo de uma boa casa é pais que saibam ser proporcionais no desenvolvimento dos seus filhos nesse fluxo, né? Por isso eu considero aí esses 4 pilares bem fundamentais. Esses são pilares abertos. Quero falar mais adiante sobre algumas posturas e é importante falarmos sobre algumas posturas que merecem ser valorizadas no trato do desenvolvimento desses pilares.